Há apenas uma forma de enxergar o espiritismo? Mesmo na época de Kardec, já existiam muitos tipos de espiritismo, muitos deles divergindo de Kardec em pontos como a reencarnação, por exemplo. No Brasil, também parecem haver vários espiritismos. Defendemos que isso não é ruim de se dizer e que é algo saudável de ser reconhecido hoje. Todas essas formas de espiritismo são válidas, e nossa intenção aqui é apenas divulgar o tão pouco divulgado espiritismo kardeciano, para que as pessoas saibam que também existe essa opção. Cabe a cada pessoa escolher o tipo de espiritismo que melhor lhe preencha, mas, para que essa escolha seja livre, é necessário conhecer claramente as diferenças entre os espiritismos atuais. Esclarecer essas diferenças é o que nos propomos neste vídeo. No Brasil, o espiritismo se tornou religião. Mas, mesmo dentro do espiritismo religioso brasileiro que permanece até hoje, há subtipos. Descreveremos a seguir 2 subtipos comuns de espiritismo religioso brasileiro. Seria impossível fazermos uma descrição completa em um único vídeo, portanto, apenas descreveremos resumidamente algumas características básicas desses 2 espiritismos, utilizando alguns critérios. Quais são esses critérios? Usaremos 3. A definição, como ele se organiza enquanto instituição e a forma da prática mediúnica. O primeiro dos 2 tipos de espiritismo brasileiro é o que chamamos de espiritismo evangélico. Tem esse nome devido à ênfase maior em relatos bíblicos. Define-se com o famoso tríplice aspecto científico, religioso e filosófico, mas o religioso está declaradamente acima. Quanto à organização, é caracterizado por grandes instituições que afiliam outras menores. É marcante nesse tipo de espiritismo a prática de mediunidade institucionalizada, que é vista como segura apenas se feita dentro dos centros espíritas oficiais, sem ênfase na análise do conteúdo das comunicações, mas com ênfase no médium individual revelador e missionário. Alguns pesquisadores têm a hipótese de que a mediunidade centrada em reveladores especiais do espiritismo evangélico pode ter raízes históricas no médium Swedenborg e no escritor francês Jean-Baptiste Rustin. O segundo tipo estudado de espiritismo é o espiritismo orientalista ou esotérico. Tem definição semelhante ao primeiro, com ênfase na religião. Quanto à organização, é caracterizado por ainda maior controle institucional, com certa padronização curricular do ensino mediúnico e espírita e a tendência em alguns locais de ter hierarquias com nomenclaturas segundo o grau de conhecimento do adepto espírita. Aqui, a mediunidade coloca seu foco menos nos médiuns, missionários, e mais em espíritos reveladores, geralmente sábios orientais. A influência de filosofias orientais, terapias alternativas e especialmente da teosofia e da maçonaria. O espiritismo orientalista pode ter tido raízes históricas nos que sucederam Kardec na Sociedade Espírita de Paris e na Revista Espírita, com lideranças próximas à teosofia, como Pierre Leymarie. Mas, e a teoria de Allan Kardec? Quais são a definição, modo de organização e a prática mediúnica? Quanto à definição, o espiritismo kardeciano é uma ciência e contém uma filosofia decorrente dessa ciência, como já vimos em outros vídeos nossos e em trechos como o seguinte. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a própria Igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando-o como um inimigo temível. Foi ela, enfim, que a proclamou nova religião. Foi uma inabilidade, mas a paixão não raciocina. Allan Kardec, o que é o Espiritismo, capítulo 1. Quanto à forma de organização, nesse artigo da Revista Espírita, Allan Kardec é bem enfático sobre o tema. Dissemos no começo que diversas reuniões espíritas pediram para unir-se à Sociedade de Paris. Usaram até a palavra afiliar-se. A respeito, faz-se necessária uma explicação. A Sociedade de Paris foi a primeira a constituir-se regular e legalmente. Formou-se com o único objetivo de estudar e aprofundar a ciência espírita. Para isto, não necessita de um auditório numeroso nem de muitos membros, pois sabe que a verdadeira propaganda é feita pela influência dos princípios. Como não é movida por qualquer interesse material,
um excesso numérico lhe seria mais prejudicial que útil. Assim, com satisfação, ela verá multiplicarem-se ao seu redor as reuniões particulares formadas em boas condições e com as quais poderia estabelecer relações de confraternidade. Estas observações bastam para mostrar que a Sociedade Espírita de Paris não poderia ter a pretensão de absorver as outras sociedades que se pudessem formar em Paris ou alhures, com os mesmos procedimentos habituais. A palavra afiliação seria, pois, imprópria, porque suporia uma espécie de supremacia material a que absolutamente não aspira e que teria até inconvenientes. Por fim, a prática mediúnica, em Allan Kardec, tinha sua segurança baseada na análise do conteúdo e múltiplos médiuns, e não no nome do espírito, da instituição ou do médium individual, como mostra esse texto de Kardec no Livro dos Médiuns. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se ao desânimo os espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Digno de nota que existem também formas de espiritismo científico não kardecianas que de fato estudam o espiritismo como ciência, porém excluem a filosofia moral que Kardec muito enfatizava, chegando a rejeitar obras inteiras kardecianas. Em geral, esses grupos se restringem a estudar obras e evitam o diálogo permanente com os espíritos, que era a marca do espiritismo científico kardeciano. Muito importante também citarmos a Umbanda e outras denominações que também utilizam conceitos espíritas. Não abordaremos hoje por falta de tempo, mas os consideramos como tipos legítimos de espiritismo religioso. Concluímos que o espiritismo kardeciano é diferente dos espiritismos religiosos quanto à definição, maneira de organização e prática mediúnica. Porém, repetimos que todos são espiritismos válidos de serem divulgados. Caberá ao futuro dizer qual é o mais próximo da verdade, e isso se dará pelo convencimento sereno e racional. Cabe a cada indivíduo escolher livremente a proposta espírita que mais se afiniza. E onde estão os espíritas kardecianos no Brasil? Nos comentários do vídeo colocaremos algumas sugestões de canais, páginas e referências para aqueles que buscam conhecer melhor esse esquecido tipo de espiritismo.